mas ainda não. Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 7 do Evangelho segundo João, versículos de 25 a 53. Tivemos também uma discussão prévia desse texto nas pequenas salas durante 30 minutos, onde cada um pôde colocar aquilo que pensava, aquilo que interpretou do texto. E agora, então, nós teremos uma apresentação sobre esse trecho do Evangelho, que será feito pelo Clóvis. Por favor, pode compartilhar. Um momento só. Volta, Clóvis, e começar, né? Tenta avançar agora, tenta avançar para ver. Sim, um momento. Foi? Ok. Explanação do Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 25 a 53. Eu vou falar a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus vai à festa dos tabernáculos. Jesus ficou bem conhecido desde o seu batismo há alguns anos. Milhares de judeus viram os milagres que ele realizou. E em todo o país se ouviu falar sobre suas obras. Agora, na festa dos tabernáculos, em Jerusalém, muitos o procuram. Jesus na festa dos tabernáculos. Como é que esse homem tem tanta instrução se ele nunca estudou? Minha doutrina não vem de mim mesmo, e sim de Deus que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, saberá se minha doutrina vem dele, ou se estou falando por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo está buscando o seu próprio prestígio. Mas quem busca o prestígio daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não foi Moisés quem lhes deu a lei? No entanto, ninguém obedece à lei. Porque querem me matar. Não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Nos versículos de 25 a 27... Vamos encontrar reflexões referentes a Jesus, partindo de um grupo que deve ser outro que a multidão presente no versículo 20. Estes eram habitantes de Jerusalém, que sabiam que a intenção dos líderes era matar Jesus. Mas o fato de Jesus falar abertamente os fez pensar se os líderes tinham alterado seu pensamento, e concluindo que este homem era o Cristo. Pensando melhor no problema, anulara essa possibilidade, pois a origem de Jesus o excluía de considerações como murmuravam os judeus em João, capítulo 6, 42. Porventura, não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? O Messias tinha que ser um homem misterioso. Ninguém saberá de onde ele é. Jesus na festa dos tabernáculos. De fato me conhecem? E sabem de onde eu sou? Eu não vim aqui por mim mesmo. Quem me enviou, entretanto, é verdadeiro. Não o conhecem, mas eu o conheço. Porque eu venho junto dele. E foi ele quem me enviou. Então tentaram prender Jesus. Mas ninguém encostou a mão nele, porque sua hora ainda não tinha chegado.
Muitas pessoas do povo acreditaram nele. Quando o Messias vier, será que vai fazer mais sinais do que este fez? Jesus na festa dos tabernáculos. De fato me conhecem e sabem de onde eu sou? Nos versículos de 28 a 31, Jesus garantiu como ponto de partida que seus ouvintes o conheciam e sabiam de onde ele era. Entretanto, no mesmo plano terreno, eles não estavam bem informados, ignorando o lugar onde nascera e, supostamente, também as circunstâncias por trás do seu nascimento. Eles nada sabiam sobre o seu ser divino e assim revelavam sua ignorância sobre Deus que o enviara. Este desconhecimento provocou uma manifestação de descontentamento. sua hora ainda não tinha chegado. Os guardas do templo estavam prontos a agarrar Jesus, mas foram providencialmente impedidos pelo povo de executarem seus desígnios. A sua hora é uma referência ao tempo determinado por Deus para a sua morte. Alguns da multidão não queriam abandonar a possibilidade de que Jesus fosse o Cristo, mas, aparentemente, acreditavam nele, apenas com base nos sinais, e, portanto, não eram diferentes dos outros. Muitas pessoas do povo acreditavam nele. Mas muitos demonstram fé em Jesus. E deviam fazer isso, porque ele andou sobre as águas, acalmou os ventos, alimentou milagrosamente milhares de pessoas com alguns pães e peixes, curou os doentes, fez os mancos andar, abriu os olhos dos cegos, curou os leprosos e até ressuscitou os mortos. Sem dúvida, eles têm bons motivos para se perguntar: Quando o Messias vier, será que realizará mais sinais do que esse homem realizou? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava essas coisas sobre Jesus, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Ainda vou ficar aqui, mais um pouco de tempo. Depois voltarei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde estou, não podeis vir. Para onde irá que não o acharemos? Irá para a Grécia e ensinará os gregos? Ele disse que iríamos buscá-lo, mas não o encontraríamos. E que onde estiver, não poderemos ir. O que quis dizer? Enviaram guardas para prendê-lo. Os versículos de 32 a 36, eles apresentam que, sempre atentos ao que a multidão nas ruas dizia, os fariseus, os principais sacerdotes, enviaram guardas para prenderem Jesus. Eles formavam uma força policial judia para a área do templo. por um pouco de tempo, ainda estou convosco. À luz desse desfecho, Jesus insistia que seu pouco tempo não seria dirigido por ciladas humanas armadas contra ele, mas pela consumação de sua obra e sua volta ao Pai. Então, as pessoas o buscariam em vão. O tempo de buscá-lo estava se esgotando. Jesus está falando sobre sua morte e ressurreição para a vida no céu. E seus inimigos não podem segui-lo até lá. Os guardas ficaram encantados. Aqueles guardas que foram encarregados de prender Jesus ficaram encantados, como que dependurados na sua palavra, porque perceberam que havia algo diferente. Que ali estava um homem que anunciava uma vida que era coerente com o que falava.
que passava, como dizemos nós hoje, o seu recado com muita firmeza, com muita clareza. É que Jesus não é apenas um homem, Jesus é Deus verdadeiro, com o Pai e o Espírito Santo. Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, é muito mais do que isso. As pessoas que iam até ele não ousavam prendê-lo, voltavam de mãos vazias, davam o seu testemunho, mas as pessoas não os acolheram. Para onde irá ele que não possamos achar? A dispersão entre os gregos enunciada pelos fariseus no versículo 35. Possivelmente, significa a dispersão dos judeus entre os gregos, tornando possível alcançar os próprios gregos nas sinagogas judias. E foi exatamente o que Jesus fez por meio de sua igreja em tempo posterior. Assim, a declaração dos judeus foi inconscientemente profética. A festa dos tabernáculos. Como vimos anteriormente, a festa dos tabernáculos foi instituída por Deus para que os hebreus se lembrassem de agradecer a entrada em Canaã e por isso não precisavam mais habitar em tendas, pois a peregrinação no deserto havia acabado, como está em Levítico 23, de 33 a 34. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: no 15º dia do 7º mês, celebrar-se-á a festa dos tabernáculos durante 7 dias em honra do Senhor. Tanque de Siloé. Naquele tempo, os judeus tinham 2 costumes interessantes nesta festa. Os sacerdotes realizavam várias cerimônias cheias de símbolos e significados. Saduceus e fariseus nem sempre estavam de acordo e discutiam a respeito da cerimônia das águas, que era realizada durante a festa, profetizando ou orando por chuvas. Os fariseus acreditavam que depois de fazer suas ofertas, Deus enviaria as chuvas, trazendo paz e prosperidade em todos os sentidos. Mas os saduceus se opunham a esta cerimônia. As ofertas no altar do templo. Era costume também, durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, eles ofertarem 70 bois, 98 cordeiros, 14 carneiros e 7 bodes no altar do templo. Elias também fez um ato profético que lembra esta cerimônia, pois ele colocou um novilho no altar e derramou água ao redor e Deus enviou as chuvas. Está em 1 Reis 18. A cerimônia das águas. Bem, nessa cerimônia, todos os dias da festa, pela manhã, o povo, liderado por um sacerdote, saía em procissão, carregando um jarro de ouro para buscar água no tanque de Siloé, como mostra aqui na figura. E derramavam ao lado ocidental do altar, enquanto o coro cantava o Halel, canto de louvor, ou o Salmo 113 ao 118. E os sacerdotes repetiam o trecho de Isaías, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: vós tirareis com alegria a água da fonte da salvação. Bem, antes de prosseguir, gostaria de lembrar o significado de Siloé, que é enviado. E também o significado do lado ocidental do altar, que é o lugar onde vivemos. O último dia da festa dos tabernáculos. Nos versículos de 37 a 39, a palavra nos relata que no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus se pôs em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva.
Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus se refere ao que vai acontecer quando seus discípulos forem ungidos com o Espírito Santo e chamados para ter a esperança de vida celestial. Essa unção vai ocorrer após a morte de Jesus. No dia de Pentecostes do próximo ano, as correntes de água que dão vida começarão a fluir, quando os discípulos ungidos pelo Espírito divulgarem a verdade às pessoas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi muita coragem da parte de Jesus dizer aquilo, porque nesse dia não se derramavam águas, apenas clamavam para Deus enviar chuvas ou águas para a próxima estação agrícola. É interessante pensar nisso, porque, vejam, enquanto em procissão eles clamavam, manda chuva, Senhor. Nós queremos ter uma colheita maravilhosa para essa próxima estação agrícola. Os sacerdotes repetiam: Vós tirareis com alegria água da fonte da salvação. E foi quando, nesse momento, que Jesus proclama aquelas palavras. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Essa união que eu gostaria que todos percebessem. De onde se tira água no texto de Isaías? Da fonte da salvação, certo? Então, como um missionário sem medo, no momento em que todos clamavam por água, Jesus estava se autoproclamando essa fonte da salvação, que o próprio Isaías disse e tão esperada por todos, que era o Messias. É interessante que o texto vai terminar manifestando que Jesus dizia isto, referindo-se ao Espírito Santo, que aqueles que nele crescem haveriam de receber. Podemos ver aqui uma união maravilhosa. Jesus, o vaso de ouro, derramando as águas do seu Espírito Santo sobre nós, o povo ocidental. A cerimônia das luzes. Outro costume dos judeus era acender os 4 grandes candelabros do templo, como se pode ver na figura ao lado, que ficavam em hastes com mais de 20 metros de altura e 4 copos em cada uma dessas hastes, onde eram utilizados óleos que iluminavam toda aquela região. Era possível ver essa luz de qualquer parte de Jerusalém. Ela representava a presença de Deus com o povo de Israel. Esse era o sentido que os sacerdotes davam para esses rituais. Eu sou a luz do mundo. Num outro momento, Jesus daria uma outra simbologia ligada com as luzes do templo, quando disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Em João, de 8 a 12. Isso nós vamos ver um pouco mais adiante. Ele se referia não à luz que brilhava no templo, mas à luz que o próprio Cristo, a verdadeira luz na festa dos tabernáculos. Verdadeiramente, ele é o profeta. Nos versículos de 40 a 44, a exclamação em voz alta e a natureza das palavras de Jesus levaram muitos dos seus ouvintes a identificá-lo como o profeta que devia vir. Outros estavam preparados para considerá-lo o Messias. Isto suscitou o problema de sua origem. Para atender aos requisitos das Escrituras, o Messias tinha de vir da semente de Davi e da cidade de Davi, Belém. O povo
em sua ignorância, achava que Jesus era simplesmente galileu. Aqueles que o tinham por fingido e falso estavam a favor de sua prisão, mas foram providencialmente retidos. Os guardas voltaram de mãos vazias. Por que não o trouxeram? Nunca alguém falou assim como este homem. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita neste homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. E por isso são malditos. Os guardas voltaram. Ninguém jamais falou como esse homem. Nos versículos de 45 a 49, os guardas que foram mandados a buscar Jesus voltaram agora de mãos vazias. Assim como os outros, eles só podiam explicar o seu fracasso com base no fato de que nenhum homem falava como ele. Sentiram nele algo sobrenatural e sentiram-se impotentes para desempenhar sua missão. A resposta dos fariseus era que esses guardas deviam receber ordens dos seus superiores. Até então, os principais sacerdotes e os fariseus mantinham sólida frente contra ele, Jesus. Creu nele, porventura, algum fariseu? Era verdade, mas não por muito tempo, uma vez que um deles, Nicodemos, estava para se declarar a favor de Jesus, ou pelo menos para defendê-lo. Os fariseus procuravam explicar o interesse popular que Jesus despertava, com base no fato de que o povo era ignorante da lei e por isso era amaldiçoado. Fontes dos judias indicam que frequentemente havia má vontade entre os fariseus e a gente da terra. A intervenção de Um dos fariseus do local era Nicodemos, o homem que de noite fora ter com Jesus. De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. És tu também da Galileia? Nos versículos de 50 a 53, Por mais que os fariseus conhecessem a lei, não viviam de acordo com ela, conforme Nicodemos teve a coragem de denunciar. Eles procuraram prender um homem violando a lei, a qual exigia que o homem fosse ouvido antes de ser preso. Dessa maneira, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 16. Assim, os judeus não eram fiéis à sua própria lei, na qual tanto se orgulhavam. Ignorando o desmascaramento feito por Nicodemos, os fariseus apelaram para o regionalismo, como já tinha acabado de apelar para o conceito de classe. a tentativa frustrada de Nicodemos. Nicodemos tivera coragem de defender um galileu, como se ele também fosse. O que a Galileia tinha para oferecer? Não produzira nenhum profeta, excluindo assim a Jesus das fileiras dos profetas. Os fariseus revelaram sua própria ignorância, pois o profeta Jonas, pelo menos, viera daquela região. Os fariseus, porém, sequer se importaram em saber o que Jesus tinha a dizer, e voltaram arrogantes e surdos, cada um
para a sua casa. Todo esse episódio nos alerta para o grande perigo em colocarmos a nossa salvação eterna quando nós fazemos de surdos aos clamores de Deus. Ninguém jamais falou como este homem. Portanto, se não taparmos nossos ouvidos, se tivermos, ao contrário, a mínima disposição de o escutar, será impossível não nos convertermos. As suas palavras, os seus sinais, o seu comportamento irrepreensível, a sua condenação injusta e tolerada com a mais heróica das paciências, a sua gloriosa ressurreição, tudo isto são gritos claros e evidentes que o Verbo de Deus se dirige a cada um de nós, hoje e sempre, até o fim dos tempos. Eu falei a vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, agora nós iremos para a nossa terceira sala, onde iremos continuar a reflexão deste texto do Evangelho. Sempre lembrando que agora é o momento de trazer para si a reflexão. O que esse texto diz para a sua vida hoje? O que ele o interpela, exorta, consola? E o que você gostaria de falar para o Senhor como resposta às palavras que foram pronunciadas aqui hoje? 30 minutinhos e a gente retorna a esta sala principal. Até já.